Hoje eu vou falar de texturização das próteses. Quê? Calma, gente, a gente vai falar um pouquinho então sobre a cobertura que fica em cima das próteses. Sabia que tinha cobertura, não? Pois é, a cobertura das próteses talvez seja uma das coisas mais importantes que ela tem. A verdade é que a cobertura é exatamente aquilo que vai entrar em contato com o seu corpo, vai reagir com o seu corpo e vai ajudar a não causar problemas mais importantes em relação à rejeição, em relação à contratura capsular. Então a gente saber a cobertura da nossa prótese, da prótese que a gente vai escolher junto com o nosso cirurgião, é muito mais importante do que você imagina. Por isso eu estou aqui para te explicar quais são esses tipos de cobertura e te ajudar a tomar a decisão com o seu cirurgião do que é melhor para você. Meu nome é Cadu Gazinelli e esse canal foi criado exatamente para poder te orientar sobre cirurgia plástica e ajudar a tomar boas decisões. Esses dias a gente está falando especificamente das próteses, para ajudar você que está pensando em colocar uma prótese de silicone a tomar boas decisões. Já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Então a gente já sabe que escolher a cobertura da prótese pode fazer toda a diferença no resultado e também no risco de algumas complicações que vão existir, que são inerentes a qualquer cirurgia, principalmente na colocação de próteses. A gente vai falar aqui de apenas algumas coberturas existentes. A gente tem uma gama muito grande de próteses no mercado, seja dos Estados Unidos, da Europa, da China, próteses aqui do Brasil também. Então cada fábrica dessa faz vários tipos de prótese, mas eu vou aqui usar 4 tipos de prótese que eu acho essenciais para a gente saber que elas existem e que podem ajudar a gente a fazer a escolha melhor para cada caso. Eu vou lembrar sempre que o seu cirurgião ele é primordial. E se ele falar que ele só trabalha com um tipo de prótese e te convencer que essa é a melhor prótese, então a resposta já está dada. Se ele te der opções, você vai poder conversar com ele e decidir qual que é mais importante para você. Sem enrolar, vamos começar falando da prótese lisa. A prótese lisa ela tem sido usada cada vez menos. Então eu vou mostrar uma prótese lisa aqui e você vai ter também essa impressão aí na figura que a gente vai passar. Essa prótese ela não tem nenhum atrito, né? E se ela não tem nenhum atrito, ela tende a ficar solta no local onde ela é colocada. Então as próteses lisas elas têm muito risco de deslocamento. Outra coisa importante é que as texturizações que a gente vai falar aqui na frente, elas foram criadas exatamente para que a reação do organismo ela fosse uma reação mais natural, ou seja, nosso corpo tivesse menos risco de rejeitar aquela prótese. E hoje as próteses lisas elas são próteses que têm maior chance disso acontecer. Então a gente vai colocar ela aqui porque a gente tem vários pacientes que já foram submetidos à colocação de próteses lisas, mas hoje, do ponto de vista estético, poucos cirurgiões usam esse tipo de prótese. Essa é uma prótese que eu considero relativamente ultrapassada, por isso eu não uso esse tipo de prótese. Eu vou continuar com essa prótese lisa aqui na mão para falar sobre as próteses microtexturizadas. E por que eu estou usando essa prótese? A prótese que a gente está falando, que é a microtexturizada, ela parece muito com esse tipo de prótese aqui. Porque se ela é microtexturizada, na verdade, a gente praticamente não vai ver essa texturização. Mas depois que essa prótese fica pronta, é aplicada uma nova textura nessa prótese e isso ajuda muito com o contato com os tecidos. Ué, Cadu, mas eu não tô vendo? Não vai grudar em nada? Mentira, gente. A verdade é que esse tipo de prótese microtexturizada, ele tem sido usado muito, principalmente com cirurgiões que entendem bem como usar. Porque a verdade é que esse atrito não vai realmente existir. Então, o risco de deslocamento dessa prótese, ele pode ser maior essencialmente na mão de quem não trabalha com essas próteses todo dia. Tem muitas pessoas que trabalham com essas próteses praticamente exclusivamente, né? Ou seja, elas só trabalham com esse tipo de prótese e elas entendem como colocar sem ter um deslocamento. Então, eu tenho que lembrar que vai depender de cada cirurgião. Além disso, aparentemente na ciência, a microtexturização ela tem se mostrado com menos risco aí de algumas complicações. Então ela tem vantagens e desvantagens. A vantagem que eu vejo desse tipo de prótese é que aparentemente ela causa um pouco menos de reação, ou seja, ela causa menos reação inflamatória no organismo e isso pode ter relação até com a rejeição, que as pessoas chamam de rejeição, que na verdade a gente está falando de algumas complicações que podem acontecer com a prótese
e que as pessoas vão chamar de rejeição. Mas a verdade é que se você não tem uma adesão tão importante, você pode ter um risco maior de deslocamento. De novo, muito importante entender que o cirurgião que trabalha com isso, ele vai saber como fazer e evitar esse tipo de complicação, principalmente fazendo o que a gente chama de uma loja muito apertada, de forma que a prótese não possa mexer ali dentro, porque ela é bem feitinha e bem moldada exatamente para aquela prótese. Prótese texturizada. Essa prótese aqui, ela tem uma cobertura. Você vai ver aí numa figura mais próxima aí, se você passar o dedo aqui igual eu estou passando, você vai perceber que existe como se fosse uma superfície rugosa, ou seja, existe uma outra coisa que é aplicada à prótese depois que ela já está pronta, e essa texturização ela é aplicada ali para que ela possa ficar e reagir direto com o nosso corpo. Ou seja, não é a capa da prótese de silicone que entra em contato direto com os tecidos. É esse tecido que a gente chama de texturizado. Essa textura ela vai encostar ali no tórax, ela vai encostar na pele da paciente e ela vai causar uma reação que é uma reação que é esperada, nos parece que é uma reação boa, é uma reação numa intensidade boa para ela poder ficar incorporada ao nosso tecido. As próteses texturizadas são basicamente as próteses mais colocadas aqui no Brasil e provavelmente também no mundo. Essas próteses elas foram criadas aí há alguns anos, mais de 10, 20 anos, e elas substituíram as próteses lisas. E com isso, elas diminuíram muito as complicações relacionadas à cápsula da prótese, ou seja, aquela cápsula que é formada em volta da prótese, ela é formada de muito mais certa e muito mais exata do que ela era feita anteriormente. Então, as próteses texturizadas, elas são muito escolhidas hoje, ainda são uma referência no mundo inteiro, porque essa reação ela é boa, ela faz com que a prótese pareça que ela está incorporada em você. Eu sempre falo que as próteses nunca são permanentemente incorporadas, elas basicamente fazem parte do seu corpo e são isoladas ali do resto do corpo para que a prótese não te incomode e você não incomode a prótese. Nossa senhora, então ela nunca é minha? Ela é sua sim, você comprou, mas a verdade é que a incorporação ao nosso tecido, ela demora e mesmo assim, depois de anos e anos, a gente pode ter o que a gente chama aí de rejeição, que a gente já falou, isso não existe. A gente pode ter algumas reações que não são previstas nessas próteses durante os anos. Poliuretano. Essa prótese de poliuretano é uma das que eu mais gosto de usar porque são próteses que têm uma segunda texturização. A prótese foi feita, ela recebe aquela primeira texturização e depois ela recebe essa segunda texturização. Isso é muito legal. Por quê? Porque a espuma de poliuretano, que é essa segunda texturização, tem características que podem ajudar a gente demais. Você vai botar uma espuma então em mim? É uma espuma de poliuretano, é uma cobertura e ela funciona como se fosse outra texturização. Então a gente vai falar agora quais são as grandes vantagens dessa prótese e você vai observar que ela é uma prótese mais clara. Na verdade, essa segunda texturização ela dá um aspecto branco, amarelado para essas próteses, que é a cor da espuma de poliuretano. Então quando a gente tem a espuma de poliuretano, a gente observa essa prótese mais branca. E o que a gente tem de vantagem nesse tipo de prótese? A primeira, que é o próprio fabricante que fala, é que o nível de contratura capsular, ou seja, o nível de aperto que a cápsula causa na prótese, ele é mais baixo quando é colocado poliuretano do que nas próteses texturizadas. É claro que esses estudos, eles também são dos fabricantes, então a gente vai perceber aí em alguns estudos médicos um aumento e em alguns estudos médicos uma diminuição. Mas no geral é isso que a gente pode pensar, que a gente tem diminuição dessa complicação chamada contratura capsular. A outra coisa que eu vejo nos meus pacientes estéticos e que eu acho bem importante é que essa espuma de poliuretano ela age como se fosse um velcro. Ou seja, ela gruda ali na musculatura, ela vai grudar ali na pele, principalmente quando essa prótese está na frente do músculo, e ela simula como se fosse a prótese atrás do músculo. É claro que não é igual, ela consegue grudar ali no músculo, ela gruda na pele, isso faz com que a mama fique mais homogênea, e teoricamente essa mama tende a cair menos com o tempo, lembrando que qualquer mama cai, independente do que você fizer. Cara, você já falou isso várias vezes. Pois é.
Mas a verdade é que se a gente puder escolher uma prótese que possa fazer a mama cair menos, a prótese de poliuretano ela tem essa vantagem. Eu faço a escolha desse tipo de prótese essencialmente para os meus pacientes que fazem cirurgias com a prótese na frente do músculo, porque o que eu quero é que grude na pele e eu quero que grude no músculo ali e essa prótese possa fazer a forma da mama, deixando a mama mais homogênea e menos caída. E se você fizer atrás do músculo? Boa pergunta. A verdade é que quando eu faço a prótese atrás do músculo, eu penso sempre em usar uma prótese que não grude tanto, a prótese texturizada. E por que isso? Se eu tiver uma prótese que gruda ali atrás do músculo, essa prótese nunca vai cair. O grande problema é que a mama vai deslizar sobre a prótese, ou seja, a gente vai perder a força desse tecido na frente da prótese, a prótese vai ficar sempre no mesmo lugar e a gente vai ter uma prótese em cima e o tecido mamário embaixo. Então, o que eu enxergo para as minhas pacientes é que quando eu uso uma prótese atrás de um músculo, eu espero que a prótese desça só um pouquinho e espero que o tecido mamário desça só um pouquinho. E isso vai fazer com que essa mama caia menos durante o tempo. Mas, mais uma vez, o importante saber é que toda mama cai com o tempo. Eu espero que você tenha 80 anos e sua mama vai lá embaixo, quer dizer que você viveu muito. Então a gente conseguiu explicar aqui sobre cada tipo de prótese e falou também do que eu vejo de indicações. Eu vou lembrar sempre que cada cirurgião tem a sua decisão, cada cirurgião enxerga as coisas de uma forma. Então, o que eu falei aqui serve basicamente para minhas pacientes, mas eu uso a ciência aqui para poder falar sobre isso e eu quero ajudar você sabendo dessas coisas de texturização para poder escolher junto com o seu cirurgião a sua cirurgia e a sua prótese. Se você gostou demais desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai dar um like aqui, dá um like. Você vai se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, bem importante, que a gente vai ter mais um vídeo aí sobre prótese, onde a gente vai te ajudar a responder a pergunta final: qual prótese é a melhor para eu escolher? Então fica ligado, assiste os nossos vídeos, eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito a escolher a sua prótese. Você não perde por esperar pelo próximo vídeo. Um abraço.